Oi pessoal, tudo bem? Hoje no canal de Macro e Desenvolvimento a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimentismo e macroeconomias no contexto da Era Vargas. Para começar, eu vou explicar para vocês um pouquinho do conceito de desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo ele não pode ser considerado uma mera adaptação de ideias trazidas à realidade latino-americana. Tem uma certa correspondência entre as nações que tiveram industrialização tardia para justificar uma tentativa de análise numa visão do hemisfério norte. Mas afinal, o que a gente pode definir como desenvolvimentismo, como é que se dá esse conceito? Ele pode ser considerado uma política econômica que foi instaurada no Brasil a partir de 1930, que teve predominância principalmente em dois governos, que foram o governo de Getúlio Vargas e o governo de Juscelino Kubitschek, E esse foi um fenômeno que foi predominantemente vivenciado no século XX. Existem três características que são predominantes nessa época desenvolvimentista no Brasil, principalmente no governo de Getúlio Vargas. E Pedro César da Fonseca ele vai abordar tanto no seu artigo com o Ivan Colangelo, tanto no seu livro Desenvolvimentismo, a construção de um conceito. E aí são elas: a intervenção estatal, o projeto nacional e a industrialização. E aí ele vai fazer uma pesquisa qualitativa no seu livro sobre isso. Ele vai fazer com alguns países da América Latina, como o Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E essas vão ser as três características que são predominantemente respondidas como sim em todos eles. Olhando no que tange ao Brasil, a gente pode observar que essas três ideias foram amplamente implementadas tanto nos governos de Getúlio Vargas como de Juscelino Kubitschek. Falando um pouquinho de quais foram as políticas implementadas no governo de Juscelino Kubitschek, a gente pode falar do seu plano de metas, que é tão amplamente conhecido como 50 anos em 5, e na criação de Brasília, que é o grande símbolo desenvolvimentista do seu governo. Agora, deixa eu falar um pouquinho das políticas macroeconômicas na Era Vargas. Bom, o Getúlio Vargas ele foi presidente do Brasil tanto de 1930 a 1945, como de 1951 a 1954. O seu primeiro governo ele foi dividido em três partes: o governo provisório, o constitucional e o Estado Novo. O Getúlio ele foi principalmente conhecido pelos seus feitos na área trabalhista. A gente tem toda uma reforma até se consolidarem as leis da CLT, apesar dele também ser conhecido, ele também ter uma marca no processo industrial do Brasil. Inclusive, existem questões abordadas por Pedro César da Fonseca, o autor que eu citei anteriormente, se esse processo ele foi intencional ou não. Além disso, ele foi conhecido como um típico exemplo de populismo latino-americano. O Getúlio foi reconhecido em algumas partes da literatura, junto com algumas outras pessoas, como uma espécie de visionário, dado que ele aplicou políticas pré-keynesianas no seu projeto administrativo. Algumas das exemplos de ações pré-keynesianas podem ser citadas em políticas como a compra e queima das super safras de café, o que gerou um efeito positivo no multiplicador de renda, dado que as pessoas eram contratadas para fazer essa colheita de café e eles recebiam salários e esses salários circulavam internamente. A gente também pode falar da política de desvalorização cambial, juntamente com a política do controle das importações, principalmente para bens não industriais, e os incentivos que foram feitos à indústria nacional. Vamos analisar as tendências de nacional-desenvolvimentismo de Getúlio Vargas. É possível encontrar indícios desde o início da sua carreira política, mais especificamente como deputado federal em 1928, considerando as intervenções políticas econômicas que foram feitas durante essa época. Pedro César vai apontar que ele atribui algumas influências positivistas, papelistas e nacionalistas a essa índole desenvolvimentista de Getúlio. Durante o período pré-eleitoral anterior ao segundo mandato do governo de Vargas, houve uma forte propaganda por parte dele para criar um plano administrativo que trouxesse melhorias tanto acadêmicas quanto industriais, e a gente pode observar isso nos seus projetos de criação da Petrobras e da Eletrobras, e é importante lembrar que o projeto da Eletrobras ele só foi realmente aprovado em 1961. Agora, voltando para os primeiros anos do governo de Getúlio Vargas, é importante observar o papel desse governo como um agente transformador do Estado, por meio de medidas legislativas, judiciárias e executivas que acabaram intermediando a luta de classes e as relações econômicas e sociais. Bom, a base para essas mudanças dessas relações trabalhistas pode ser consideradas como a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e o Departamento Nacional do Trabalho. Essas mudanças elas foram muito focadas na realidade urbana. A gente consegue analisar isso, por exemplo, na consolidação das leis de trabalho, a CLT. Ela tem um enfoque muito grande nos trabalhadores urbanos, o que acaba deixando os trabalhadores rurais à margem de tudo isso. Isso vai ser bom para a Getúlio, por um lado, porque ele vai ter um grande apoio da elite agrária, porém, isso vai acabar gerando um sucateamento desses trabalhadores rurais.
Agora, falando um pouquinho sobre a crise de 1929, o governo ele vai utilizar de políticas pré-keynesianas como a compra e queima do acidente do café e a política de desvalorização cambial, tanto para superar a crise como para incentivar a indústria doméstica. Prova disso é o aumento da porcentagem da participação da indústria no Produto Interno Bruto do Brasil. A gente vai fazer uma análise de 3 períodos aqui. Em 1920, a participação da indústria no PIB era de 15,72%, e em 1930, que é um pouco depois da crise, ela caiu um pouco, ela passou a ser de 14,81%, e em 1940, depois de algumas dessas políticas serem adotadas, ela vai chegar a 18,34%. E com isso, com essa análise, a gente consegue perceber que essas políticas adotadas por Vargas, elas foram sim, benéficas à indústria. A gente pode falar que o desenvolvimentismo ele vai representar uma parte muito importante da história, tanto política quanto econômica do Brasil, na década de 1930. E que os 3 pilares do desenvolvimentismo, citados por Pedro César da Fonseca, eles vão estar muito presentes no governo de Getúlio Vargas. A gente consegue perceber um projeto nacional, as intervenções estatais que foram feitas e os incentivos à indústria. E também fica claro que os princípios macroeconômicos adotados, eles vão resultar num avanço econômico exponencial muito grande. Obrigada por todos que assistiram até aqui.